Boa tarde, irmãos. Nós estamos voltando ao nosso estudo do livro de Êxodo, falando do cuidado de Deus com seu povo em meio ao deserto. E no capítulo 21 do livro de Êxodo, Deus começa a fazer um detalhamento dos julgamentos e das leis civis das nações. No início do capítulo, dos versos do 1 ao 6, fala do relacionamento com os servos, os escravos hebreus. Por exemplo, um homem que não pudesse pagar as contas ou manter-se, ele poderia ser vendido como escravo, mas a misericórdia de Deus é que fazia diferença na lei de Israel. O texto também nos ensina que a servidão duraria apenas 6 anos. No 7º ano, o escravo deveria ser liberto. O homem que havia se tornado escravo e tinha uma família, a família não poderia ser tirada dele. Um homem que se casasse durante esse período, lhe era dado uma opção para que a sua família ficasse intacta. Com relação às escravas, do verso 7 ao verso 11, elas podiam ser concubinas ou a segunda esposa do seu mestre. Os israelitas, almejando um futuro melhor para suas filhas, eles preferiam, em alguns casos, que elas fossem concubinas de homens ricos do que esposas de um israelita pobre. Elas eram vendidas na condição de resgate, ou seja, se um parente próximo ou o filho do seu senhor pagasse o resgate, ela assumiria o papel de mulher livre. O texto também nos ensina, e Deus detalhando as pequenas coisas do que já havia colocado nos 10 mandamentos, a partir do verso 12, Deus ensina e detalha sobre o assassinato, sobre o homicídio culposo, sobre a agressão aos pais, sobre sequestro e sobre amaldiçoar os pais. Os ferimentos físicos, eles eram tratados de forma singular. Por exemplo, escravos não podiam ser maltratados. A mulher que abortasse por causa acidental provocada por terceiros deveria ser indenizada. E qualquer dano permanente sofrido pelo escravo, como a perda de um membro ou uma deficiência causada por acidente de trabalho, lhe dava o direito à liberdade. Com relação ao comportamento violento, nos versos 18 e 19, o texto fala sobre o comportamento violento. Fala sobre a violência praticada contra um servo. Os versos 22 e 23 fala de aborto acidental. Os versos 24 a 25 falam que a justiça tem que ser rígida, ou seja, rigorosa. Mas fala também da negligência cerimonial. Observem que caso um israelita tivesse, por exemplo, um touro e ele ferisse alguém e a pessoa morresse, o animal deveria ser sacrificado. Caso o touro continuamente ferisse pessoas e o dono não tomasse providências, ele seria morto. No caso, o proprietário do animal. Porém, a pena de morte poderia ser evitada caso o dono do animal pagasse a indenização exigida pela família. Um homem deveria amar seu próximo, tomando os devidos cuidados com a sua segurança. A negligência disso acarretaria em punição, ou seja, em correção. Então, o capítulo 21, Deus faz um detalhamento das leis concernentes ao relacionamento com escravos
homens e mulheres. No capítulo 22, Deus continua fazendo o detalhamento das leis civis. Alguns códigos civis de Israel eram diferentes dos nossos hoje. Por exemplo, não existia sentença à cadeia. Os homens faziam restituição. E em casos mais sérios, havia a pena de morte. Dos versos de 7 a 15, o texto detalha as leis acerca da proteção dos bens. Do verso 1 a 4, vemos as leis referentes a roubo de animais, que vem lá do 8º mandamento. E diz o seguinte, que se um ladrão roubasse um boi ou uma ovelha e depois vendesse o animal, ele deveria restituir o mesmo animal. No caso de um boi, ele deveria devolver 5, e sendo uma ovelha, 4. Caso o ladrão roubasse à noite e acabasse morto pelo proprietário de quem ele havia tentado roubar, este seria inocente, ou seja, a pessoa quem o ladrão tentou roubar, se assassinasse o ladrão, esse seria inocente. Mas se o roubo fosse durante o dia e o proprietário matasse o ladrão, ele seria culpado de homicídio. Essas leis, elas tinham um objetivo de proteger a vida do ser humano. Coisas diferentes nos dias de hoje. O texto continua a partir do verso 16, falando das responsabilidades sociais. Todos tinham responsabilidades. Fala da sedução das virgens, fala da feitiçaria, fala da perversão sexual, fala da idolatria, fala dos estrangeiros, fala do fraco, fala da proibição à usura e fala do penhor. Mas o texto também ensina que as autoridades precisam ser honradas. E o texto também detalha as ofertas das primícias e a pureza cerimonial. Observem, amados, caso uma virgem fosse seduzida e perdesse a virgindade, os dois poderiam ser apedrejados. A pena poderia ser evitada com um pagamento de indenização ou casamento. A feitiçaria, as relações sexuais com animais e a idolatria eram crimes punidos com a morte. Os estrangeiros, órfãos e viúvas, eles eram protegidos por uma assistência social, que consistia em deixar para trás uma parte da colheita com o objetivo de que essas pessoas pudessem se alimentar daquilo. O texto também faz o detalhamento com relação à usura. O empréstimo era a um israelita em dificuldade cobrado taxa 0. Nada de usura. Contudo, em alguns casos, era permitido a penhora. E o texto encerra os detalhamentos no capítulo 22 com as ofertas, se referindo às ofertas da colheita. Elas não poderiam ser sonegadas. Elas eram as primícias. O primogênito deveria ser consagrado. E a carne de animais mortos por outros animais não deveria ser comida. Amados, Deus verdadeiramente, quando faz o detalhamento das leis que havia sido entregue a Moisés no Monte Sinai, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, Deus faz um detalhamento inigualável. Nenhum jurista é capaz de chegar a tal ponto. Esse é o cuidado de Deus com seu povo. É um cuidado especial. Você, amado irmão que me ouve, você é especial.
Você é importante. Os textos dos capítulos 21 e 22 do livro de Êxodo, Deus mostra um detalhamento específico sobre as leis civis dadas ao seu povo, pelo seu cuidado. Nós gostaríamos de deixar uma pergunta para você. Como você tem obedecido às leis do Senhor? Como você tem olhado para o seu próximo? Como tem olhado para as relações com servos, com empregados, com amigos? Amados, precisamos parar e refletir. No próximo vídeo, nós estaremos estudando os capítulos 23 a 25 do livro de Êxodo. E mais uma vez nós vamos perceber o cuidado que Deus tem nos detalhes com o seu povo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa visitar esse canal, que você seja abençoado, que você compartilhe, se inscreva, participe, dê sugestões para que nós possamos orar e Deus dirigir para ministrar uma palavra ao seu coração. E nós faremos isso para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.